Alexandre Mota Pinto e Pedro Ortega Correia são os convidados da História Económica. Muito boa noite aos dois. Pedro, começava por ti, e olhando um bocadinho para esta reunião, ainda não se sabe o que é que saiu da reunião, provavelmente concordamos em tentar concordar mais tarde. O que é que achas que pode ser um acordo possível? Enfim, este foi um périplo aqui interessante destas últimas 2 semanas dos dirigentes deste novo governo na Grécia para tentar conseguir algum poder de negociação junto dos parceiros europeus, que não resultou em grande coisa. E, portanto, a situação grega mantém-se tal qual como ela estava antes e não vai haver grande alteração. Muito provavelmente vão ser renegociadas aqui algumas condições idênticas às do pacote anterior, mas muito dificilmente haverá aqui hipótese para tentar fazer aquilo que eles pretendem, que é uma renegociação muito agressiva da sua dívida, troca de dívida por dívida perpétua, tentar encontrar aqui nova dívida que esteja indexada a taxas de crescimento, ou seja, são todo um conjunto de condições que vão esbarrar contra os critérios normais da troca. E, portanto, antevejo aqui um choque de titãs, mas de um lado estão titãs, do outro lado estão personagens bastante mais pequeninas e mais frágeis. O jogo da Grécia, Alexandre Mota Pinto, é claramente pior, a mão que a Grécia leva Sim. para este jogo, do que a mão da Europa, pelo simples facto de que é a Grécia que precisa de dinheiro. Ainda assim, a Europa também corre os seus riscos se levar esta negociação de só e apenas para o lado da austeridade. Alexandre, eu acho que essa imagem que utiliza é a imagem própria para aquilo que se está a passar, para aquilo que se passou nos últimos tempos, que é, no fundo, um aumento da parada, que é própria quando há uma negociação. Antes das negociações, ambas as partes querem mostrar que estão muito firmes, que estão muito decididas, que estão muito determinadas, e é aquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Eu, aliás, lembrei-me de uma imagem, enfim, para expressar aquilo que tem acontecido, que era de um filme, não sei se recordam, do James Dean, em que havia uma corrida em que... O Varoufakis já dizem que é... Exatamente, o Varoufakis usa muito o blusão de cabedal e, portanto, também parece, no fundo... Ele morreu novo, não é? Exatamente. E não há histórias de saúde nos ministros das Finanças. Parece muitas vezes uma estrela de Hollywood, não é? Mas em que, no fundo, nesse jogo, 2 jovens conduziam 2 carros em direção a um precipício. E ganhava aquele que se aguentava mais tempo ao volante. Isto é o último a sair do carro. E é basicamente aquilo que está a acontecer, no fundo. É claro que é um jogo muito arriscado. Por exemplo, no filme, acontece aquilo que o Pedro estava a dizer, é que um dos participantes no jogo fica com o casaco preso e não consegue e acaba por se despenhar. E o que é estranho é que nós vemos que dentro do carro grego, aparentemente vão mais determinados, vão mais decididos, vão mais firmes, os condutores, o Varoufakis, o Tsipras, quando o precipício do lado grego parece ser muito maior. Isto é, se o carro grego cair no precipício, se houver uma falência da Grécia, se houver uma saída do euro, as consequências para a Grécia serão muito piores do que para outro carro. E, portanto, eu acho que o que deveria, no fundo, era terminar esta parada, este jogo de força, de valentia, e começarem a concentrar-se nas negociações dentro de paredes, sem declarações para o exterior, porque o mundo inteiro está a assistir a esta prova de valentia e o resultado é, por um lado, a saída de capitais da Grécia, por um lado, que está a acontecer permanentemente. Quanto mais o Tsipras diz, eu não vou sair do carro, eu vou até ao precipício, mais saem capitais da Grécia. E, por outro lado, o aumento também de populismos anti-europeus, de radicalismos nos próprios povos europeus, sobretudo na Grécia, contra a Alemanha, isso não é bom. Também se coloca aqui a questão de como é que o governo grego vai conseguir negociar uma coisa fora da Grécia e, portanto, com os parceiros europeus e manter a face perante os seus eleitores. Portanto, há aqui 2 dificuldades. Sem dúvida, Alexandra. Basicamente, aquilo que tem que acontecer tem que haver uma negociação cujo resultado permita o Alex Tsipras, o Syriza, não perder a face perante o seu eleitorado, mas que permita, ao mesmo tempo, aos restantes 18 chefes de Estado também não perderem a face perante os seus eleitorados e explicar e dizer que isto são medidas aceitáveis. E, portanto, aí o caminho vai ser muito estreito. Eu acho que há caminho, enfim, mais tarde poderemos falar nisto, mas vai ser um caminho muito estreito. Pedro, os mercados para já, e apesar do acrónimo Grexit ter voltado aos jornais e aos comentadores, os mercados não parecem estar aqui a descontar um cenário, pelo menos para já, de saída da Grécia do euro, mais uma vez. Não, e eu penso que essa questão, embora ela esteja a ser utilizada como argumento de negociação por parte da Grécia, é uma situação que não se coloca, porque,
enfim, o Varoufakis é um bom economista, um expert em teoria dos jogos e, enfim, apesar de ele perceber a teoria dos jogos, também percebe de economia e sabe perfeitamente o que estava agora aqui a comentar, que é que se a Grécia sair, o choque para a Grécia vai ser monumental, porque nem que seja pela questão energética, que são totalmente dependentes, e apesar do preço do petróleo ter caído, dependem muito de importações e, portanto, ao saírem vão ter que desvalorizar. Se desvalorizarem, a dívida vai ficar a valer 2 ou 3 vezes mais, as importações vão custar 2 ou 3 vezes mais e, portanto, é toda uma receita para a desgraça que não é preciso ser economista para entender. Portanto, eles estão a tentar fazer esse jogo, mas estou plenamente convencido que isso não é no interesse nem deles, nem do interesse da própria União Europeia, e veja-se que eles já recuaram várias vezes nas suas pretensões. Aqui o que é preocupante, e aqui que, enfim, por mais tempo que se perca com debates políticos, isto acaba sempre por acontecer desta forma, as coisas tomam o seu caminho a partir do momento em que existe uma realidade financeira que é demasiado forte. E a realidade financeira que é demasiado forte foi, assim que eles ganharam as eleições, saíram 14 mil milhões de dólares, milhões de euros dos bancos gregos e, portanto, automaticamente os bancos gregos tiveram que recorrer ao fundo de emergência do Banco Central Europeu e, pelo caminho, enquanto isto acontecia, a dívida grega deixou de ser aceita como colateral para pedir mais empréstimos. E, portanto, criou-se ali uma situação de desespero que, curiosamente, coincidiu com o roadshow que ele andava a fazer pela Europa fora. Ou seja, por um lado, ele andava a dizer que de facto ameaçava lá ganhar a tal corrida de carro e saltar antes do outro, e depois, por outro lado, estava de mão estendida a pedir dinheiro porque daquele lado não havia caixa sequer. Ele inclusivamente sai dessa reunião do Banco Central Europeu dizendo que foi uma conversa virtuosa em que os dois tinham discutido os pontos essenciais que estavam em cima da mesa e que o Banco Central Europeu tinha percebido o ponto da Grécia para logo a seguir nesse dia o Banco Central Europeu cortar a liquidez. Mas não, claro, isso aí porque a retórica é muito interessante em programas de debate, é muito interessante nos parlamentos, mas quando olhamos para factos financeiros, para contratos, para termos, para prazos, quando olhamos para estes montantes que estão aqui envolvidos, não existe retórica. É matemática pura, são contratos, portanto não há forma de dar a volta. E, portanto, o que aconteceu ali na Grécia foi uma situação muito séria. O Banco Central Europeu permitiu que houvesse acesso a estas linhas de emergência, tal como já aconteceu noutros países. Agora, o que eu estou convencido é que a partir do momento em que se aproximar o fim desta última tranche, a Grécia vai ter que tomar uma decisão, tal como Portugal tomou. A maior parte das pessoas não tem consciência, mas em Portugal, pré-entrada da Troika, restava dinheiro para pagar salários provavelmente para 3 semanas. E, portanto, tal como nas empresas, as empresas acabam por falir, não é tanto por uma questão de balanço, é por uma questão de caixa, tesouraria. Os Estados acontece exatamente a mesma coisa, Alexandre. Portanto, nós vamos ter na Grécia uma situação de tesouraria que vai ser muito mais importante que toda esta retórica que nós estamos a assistir agora, e eles não vão ter outro remédio senão acabar por aceitar aquilo que vai ser a oferta do mais forte, que simpaticamente agora até lhes diz, ouçam, façam propostas que nós iremos ver o que é que fazemos. Mas no final a realidade é demasiado forte para toda aquela retórica. Mas não é curto, Alexandre Mota Pinto, olhar para um projeto europeu que começou eminentemente como um projeto político, até pelas circunstâncias históricas em que ele nasce, não é um sinal de que é curto olharmos para a Europa apenas do ponto de vista financeiro, até a emergência destes partidos que têm ganho tanta expressão, não são o resultado de estarmos só a olhar para este problema como se fosse financeiro? Bem, a questão é que estes partidos, finalmente, quando chegam ao poder, têm sempre uma dificuldade de confronto com a realidade, não é? Que estava o Pedro a referir. E realmente eu penso que esta realidade vai se impor sobretudo através do sistema financeiro grego, não é? Que neste momento já não está na ruptura porque o Banco Central Europeu deu um financiamento, uma assistência de liquidez de emergência. Enfim, ele realmente, como a Alexandra disse há pouco, saiu da reunião com o Mário Draghi a dizer que a reunião tinha sido muito frutuosa, foi a expressão que ele utilizou, vi as declarações em inglês. Eu disse virtuosa e é frutuosa. Frutuosa. Enfim, só não disse é que o fruto era amargo, não é? Porque o que saiu de lá não era nada um fruto doce, era um fruto bastante amargo, porque o que saiu de lá basicamente foi que a regra excepcional, que já era uma regra absolutamente excepcional, de que a Grécia beneficiava, que era a de os bancos gregos poderem entregar os títulos da dívida grega para receberem financiamentos, iria desaparecer depois da declaração do próprio governo que não aceitava a Troika. Mas voltando à pergunta que a Alexandra colocou, eu acho que é curto. Nós não podemos, o projeto europeu não pode ser apenas um projeto mensurável em termos económicos, em termos financeiros, e esta crise justamente está a suscitar este problema. Daí que eu começasse por dizer que era bom que realmente houvesse uma negociação, e acho que há algum espaço para a negociação. Eu acho que há algum espaço para a negociação dos prazos da dívida, torná-los ainda obrigações perpétuas não,
acho que isso é inaceitável, mas torná-los ainda maiores, portanto, aumentar ainda mais as maturidades, descer ainda mais os juros, e acho que se deve refletir aquela ideia do Varoufakis, que é a ideia das obrigações com juro indexado ao crescimento do PIB da Grécia. Enfim, acho que é uma ideia que deve ser refletida e deve ser pensada com seriedade, até porque esse tipo de financiamento é um tipo de financiamento que torna os Estados menos sensíveis a períodos de recessão, ou seja, em períodos de recessão será menos possível ou será menos provável entrarem numa situação de crise, de uma crise de dívida. Certamente que e aqui pedir a opinião mais da parte dos mercados, mas certamente é um negócio que agradará ao pagador, mas ao credor. Enfim, aqui que não podemos esquecer que existem outros países com outras condições e, portanto, a partir do momento em que se abre uma exceção para a Grécia, estamos a abrir uma exceção de negociação aos restantes países. Portanto, este não é propriamente um tema que se pode tomar de ânimo leve. Esta é uma questão técnica. Haverá toda a abertura por parte da União Europeia para tentar encontrar aqui uma solução, mas vamos pôr as coisas em perspectiva. Portugal, o pacote que teve foi cerca de 65 mil milhões. Na Grécia já lá foi em 330 e tal mil milhões. E, portanto, estamos a falar de realidades completamente distintas. Há um ponto que eu acho interessante olhar, porque ele faz parte destas discussões, apesar de não serem técnicas. A Grécia, ao longo deste período, não fez qualquer tipo de reformas. Nem fez reformas internas, não pôs em prática o programa das privatizações, mas mais dramático do que isto, a economia grega não deu o salto. A economia portuguesa deu. Houve uma alteração dramática daquilo que era o panorama económico em Portugal. Há um indicador que eu acho extremamente interessante, que é olharmos para as exportações, desde a crise de 2008, enfim, princípios de 2009, até agora. E olharmos para os principais países envolvidos na crise. Se nós olharmos para a Grécia, desde 2009 até hoje, as exportações, que começaram em 100, o índice 100 em 2009, neste momento estão em 95, caíram 5 pontos percentuais. Quando nós olhamos para Portugal, durante este mesmo período, as nossas exportações cresceram 20%. Quando olhamos para a Irlanda, elas cresceram 28%. Quando olhamos aqui para a Espanha, elas cresceram 15%. Ou seja, as exportações são um sinal muito claro da saúde da própria economia, da reestruturação que a economia sofreu. Porquê? Porque não existem barreiras hoje em dia para o comércio internacional. E, portanto, sendo um mercado muito competitivo, obviamente que numa situação destas, ter países a crescerem as suas exportações sem aquela benesse, aquele wildcard das desvalorizações monetárias, que era uma coisa que nós tínhamos nos programas anteriores, é sinal de que tem uma economia muito saudável. Portanto, quando nós olhamos para a Grécia não fez nada disto. Neste momento discute-se na Grécia a questão toda da execução fiscal e da tributação. Portanto, o Schäuble prometeu-lhe e disse que teria todo o prazer em enviar para lá 500 trabalhadores do fisco alemão para os ensinar Mas juntando essa questão, até o Schäuble dizer, e a expressão vai ser minha, mas o assuma com alguma arrogância, se precisarem de funcionários das finanças que percebam do assunto, eu mando. E juntando a isto as declarações até hoje do o nosso Presidente da República, dizendo que os portugueses já deram muito dinheiro à Grécia, não é justamente este tipo de uns contra os outros, esta quesília que está também na origem de haver uma solução tão difícil para a Grécia? Eu penso que esse problema é um problema que tem que ser considerado, mas temos que ver que quem está a quebrar as regras, quem está a querer ter permanentemente um tratamento diferenciado são os gregos, não é? Quem, no fundo, submeteu o eleitorado numa proposta que passava por não serem pagos, por exemplo, aos contribuintes portugueses um montante que é superior ao montante, por exemplo, da sobretaxa de IRS, foi este governo. E, portanto, no fundo, este governo é que tomou propostas nesse sentido anti-europeias e anti-solidárias. O próprio governo que precisa de muita solidariedade. E, portanto, é preciso dar o exemplo. Aliás, eu penso que Mário Draghi, aí o que quis também explicar aos gregos é que isto há regras mínimas que há que cumprir. Agora, só para concluir aquilo que eu estava a dizer, eu acho que se podem fazer algumas reformas na dívida, mas que não são aceitáveis as medidas que o Syriza propôs e que são medidas que não vão permitir à economia grega ser uma economia mais produtiva, ser uma economia mais competitiva. Medidas como, numa economia que tem uma taxa de desemprego superior a 20%, aumentar o salário mínimo nacional, para um montante muito superior, por exemplo, ao montante português. 50% mais. 50% mais.
quando nós, no fundo, até lhes emprestámos dinheiro e estamos também com dificuldades. Medidas como suprimir toda a legislação que eles aprovaram nos últimos tempos de flexibilização laboral, quando eles precisam dessa legislação para, no fundo, mobilizar os fatores de produção para outras áreas, porque eles têm muitas áreas ineficientes. Isso já se sabe que só vai tornar a Grécia numa moeda única, ainda por cima, muito menos competitiva, muito menos eficiente, e mais tarde vão ter que ser outra vez apoiados. Portanto, essas medidas não são aceitáveis. Acho que se deve renegociar na área da dívida, maturidades, juros, na área das medidas das reformas, aí não, é preciso manter essas medidas. Eu não acho que o Schäuble tenha sido arrogante, acho que foi um gesto de boa vontade. Não acho que os alemães... Eu, sinceramente, acho que há aí um abuso. Acho que os homens têm tido alguma boa vontade, têm apoiado no que podem, face ao estado atual da Europa, têm-se confrontado muitas vezes, na opinião, até com ministros, não é? Que falaram do Schäuble fazendo ligações ao Hitler e ele está a dizer que cede funcionários para ajudarem a administração grega, portanto não vejo que seja um gesto arrogante. Pedro, este argumento que tem sido, de alguma forma, utilizado e banalizado relativamente à Alemanha estar a ganhar com esta crise e não a perder, que a Alemanha, no fundo, tem todo o interesse em manter este status quo, porque tem sido um dos grandes beneficiários desta crise. A Alemanha tem ganho ou perdido dinheiro com esta crise? Em termos financeiros, a Alemanha tem tido um ganho substancial, porque inclusive consegue-se financiar a taxas de juros negativas, e portanto isso é inquestionável. Agora, obviamente que para a saúde financeira da Alemanha é importante também que exista uma riqueza à volta dos seus mercados que se mantenha sustentável, porque se estes mercados, que são os principais parceiros da Alemanha, começarem a quebrar, a própria Alemanha vai ter problemas, porque, obviamente, o seu principal mercado é o mercado europeu, apesar de já exportar bastante para o resto do mundo, nomeadamente para a China. E, portanto, eu acho que é errado nós acharmos que a Alemanha aqui é o mal da fita, estou totalmente de acordo, não é, e muito menos acharmos que a Alemanha é um país que tem interesse em manter esta situação, porque, de facto, tem ganhos financeiros. Errado. A Alemanha, quanto mais saudável estiver toda a Europa à volta da Alemanha, mais a Alemanha vai ganhar com isso. E, portanto, estou plenamente convencido que não há aqui nenhuma intenção escondida por parte da Alemanha de nova anexação destes países através da arma monetária. Eu acho que isso é bom para encher colunas de jornais, mas na realidade isso não acontece. Portanto, a relação com Portugal é uma relação extensa, a Alemanha é um dos nossos principais parceiros, a relação das empresas portuguesas com as empresas alemãs é uma relação muito próxima, é um dos nossos principais mercados exportadores e, portanto, não é óbvio que não há interesse nenhum daquele mercado estar a pisar num mercado como nós. Enfim, a forma como nós somos vistos na Alemanha hoje em dia é absolutamente extraordinária e é preciso ir lá com as empresas para, de facto, reconhecermos que a Alemanha vê em nós um país sério, trabalhador, com capacidade para entregar produtos com qualidade e uma coisa muito importante que a maior parte das pessoas esquece, um país sério. Ao longo destes 3 anos de reestruturação, se houve algo que de facto marcou a grande diferença e hoje em dia está-se a ver, é o facto de Portugal ter uma reputação absolutamente inquestionável e que permite hoje em dia que não só Portugal se sente à mesa com outro tipo de moral, mas sobretudo que as empresas portuguesas que estão a exportar lá para fora o façam de forma bem feita. E este foi um ano recorde das nossas exportações. Eu quero apenas dizer, em relação ao que o Pedro está a dizer, é que este aspecto da credibilidade não é só um aspecto moral, é um aspecto económico. A credibilidade tem valor económico. Aliás, enfim, eu sou jurista, por exemplo, se houver uma ofensa ao crédito, essa ofensa ao crédito depois pode traduzir-se muitas vezes numa indenização pecuniária, justamente porque pode ter repercussões. Portanto, o crédito em si tem um valor económico, pode ter repercussões económicas. Houve um dado que o Pedro referiu, que eu, enfim, não tinha noção desse dado e que acho que é um dado que deve ser relevado, que é este dado de as nossas exportações aparentemente terem aumentado desde o início da crise, não é? Aquilo que disse no índice... Desde 2008, 20% e a Irlanda, 28%. Isso é muito importante porque numa moeda única, nós só nos aguentamos numa moeda única se tivermos uma balança de pagamentos, uma balança comercial favorável. É impossível, porque no fundo não há depois um mecanismo cambial para reequilibrar a balança e, portanto, isso é fundamental. E, portanto, fico satisfeito. Eu não conhecia esses dados, acho que são dados positivos e acho que é realmente mais uma coisa que nos distingue muito da Grécia. Estamos a querer dizer com tudo isto e que Portugal correu bem porque Portugal implementou as reformas, estamos a dizer com isto, Alexandre, que as regras que a Europa criou para resolver esta crise são perfeitas. Estamos a ignorar que as regras trouxeram também custos sociais enormes. O próprio FMI reconheceu isso ao longo desta crise em papers. Não são regras perfeitas e são regras que nós temos... A Europa está em permanente evolução. Portanto, as próprias regras estão em permanente evolução. Portanto, uma coisa que eu acho que deveria acontecer mais
é os fundos estruturais. A Europa precisa de um orçamento maior. Enfim, isso não tem sido possível, mas era necessário haver, no fundo, dotar os fundos estruturais de mais dinheiro para poder acudir aos países em crise. Quando, no fundo, esses países precisam de um estímulo da procura, precisam de investimento. Isso seria, por exemplo, uma coisa que seria bem-vindo. Enfim, quando o Varoufakis fala de um plano Marshall, os fundos estruturais é que permitem um plano Marshall, ou um plano Merkel, no fundo, que é o que ele quer, não é? Será através dos fundos estruturais. O problema é que o plano Marshall assentou também investimentos que não foram nada reprodutivos, nomeadamente estradas, construção, que de alguma forma também não ajudaram, quando precisaram de ajudar, mas acabaram por depois ter alguns efeitos negativos com o passar do tempo. Eu aí corrigia só, as estradas não são um investimento... Certo, estou a falar em vez de ir de Lisboa a Coimbra ou ao Porto, vamos pôr em 4 horas, vai em 2 horas, isso é um ganho, ou em 2 horas e meia. Caímos no excesso das autoestradas que estão desertas, se calhar, no interior do país. Sim, não, eu acho que deveria ser um investimento mais para entidades privadas, para empresas, dirigidas ao financiamento de empresas com potencial exportador, não é? Mais o tal investimento reprodutivo. Pedro, relativamente às exportações e aproveitando também as suas funções atuais, há sinais de que nos últimos meses as coisas possam estar aqui a correr menos bem. Continua na trajetória de crescimento, mas com alguns sobressaltos. Questões como Angola, como a questão ucraniana e até alguma instabilidade na zona euro podem, de facto, tirar um bocadinho Portugal desse caminho de recuperação? Não, isso não podia ser menos verdade. O que tem acontecido é que as nossas exportações continuam num ramo de crescimento muito, muito forte e nós não nos podemos esquecer que as exportações não são como uma torneira que se abre e depois aquilo continua a jorrar água. As exportações têm que ser constantemente renegociadas, cada vez que arranca o ano, têm que ser celebrados novos contratos e, de facto, nós temos tido um crescimento em contínuo das nossas exportações. Este ano, Portugal vai fechar com cerca de 70 mil milhões de exportação, que é um valor recorde em termos da nossa economia nacional, já representa mais de 43% daquilo que é a nossa produção de riqueza. Ainda estamos muito longe dos holandeses, por exemplo, mas estamos dos 66%. Mas também estamos muito longe da posição em que nós estávamos e que alguma vez nós estivemos. Não só acontece isso, como também tem acontecido o facto de nós termos balanças positivas. Portanto, 3 anos consecutivos de balanças positivas é algo que não acontecia há mais de 70 anos. Portanto, mas isso não pode ser por causa do corte nos rendimentos dos portugueses que impediram, de facto, que houvesse compra de bens importados? Isso aconteceu na Grécia. Na Grécia, o ajustamento que foi feito na Grécia foi à conta da contração das importações. Exato. No nosso caso, o grande salto que nós tivemos foi sobretudo pela expansão das nossas exportações. E as nossas exportações são, de facto, cada vez mais sustentáveis. Este ano vamos, de facto, acabar o ano com um crescimento de cerca de 3%, tanto em bens, que de facto teve um crescimento de cerca de 1,9%, em serviços, que já representam cerca de 30% das nossas exportações, vamos ter um crescimento ainda maior. Olhando para cerca de 17 setores, desses 17, 14 vão ter resultados superiores em termos de crescimento face ao ano anterior. Ou seja, nós, ano após ano, continuamos a exportar cada vez mais e cada vez para produtos, cada vez para mercados cada vez mais exigentes. Estes casos, como é o caso da Rússia, são casos muito pontuais que representam muito pouco naquilo que são os nossos valores de exportações. Angola, apesar de ser um grande parceiro, representa cerca de 3% do nosso valor total de comércio internacional e, portanto, não é uma questão e neste momento ainda não se está a verificar. Os fatores negativos terão um impacto limitado? Não tem havido fatores negativos nas nossas exportações, tem havido um continuar das nossas exportações a valores que são valores bastante consideráveis e que é o resultado deste esforço permanente das nossas empresas. Dou-lhe só um exemplo. Sim. No caso do setor têxtil, o setor têxtil, que sempre foi um setor muito tradicional em Portugal, teve o seu pico de exportações em 2000, 2001. Exportaram cerca de 5 mil milhões de euros no setor têxtil. Estamos hoje em dia, e neste mercado vamos chegar perto dos 5 mil milhões, cerca de 4.800 mil milhões este ano. Mas o mais extraordinário é que vamos chegar ao pico daquilo que era o máximo deste setor, com metade das empresas que tínhamos na altura. Ou seja, ao longo deste período de 13, 14 anos, houve uma reestruturação muito séria deste mercado e deste setor cá em Portugal. Sobretudo tendo em atenção que nestes 14 anos os mercados ficaram muito mais globais. Temos China a exportar, temos Índia a exportar e, portanto, há um verdadeiro trabalho de reestruturação, de procura de valor por parte destas empresas que eu acho que é fundamental. Nos tempos que aqui vêm, é muito importante que as empresas percebam que existe um novo quadro comunitário, o Portugal 2020, que vai colocar aqui à disposição cerca de 21 mil milhões de euros disponíveis às empresas e elas têm que ser arrojadas e têm que ter a coragem para se lançar para estes mesmos programas e aproveitar aquilo que é um financiamento absolutamente extraordinário
para elas poderem continuar a investir em inovação, em reinvenção dos seus próprios negócios e em expansão para os mercados internacionais. Alexandre, queria acrescentar uma coisa. Não, ia só dizer que, quer dizer, o mesmo efeito que diminui as exportações para Angola, ou que poderá diminuir, que é no fundo a queda do preço do petróleo, acaba no conjunto da economia por, penso eu, que aumentar as exportações, porque ao diminuir o preço, diminui o custo dos produtos, não é? E, portanto, em princípio, para outros mercados, que não são tão dependentes de petróleo, aumentarão as exportações. Portanto, mesmo que isso venha a acontecer, em princípio, o efeito global da queda do petróleo nas exportações será positivo, não é? Mas, senhores, muito obrigado pela vossa presença nesta Hora Económica. O comentário de Alexandre Mota Pinto e Pedro Ortigão Correia no Hora Económico.